Glória a Deus. Por que devemos combater as seitas? Porque está escrito: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. A graça de Deus e o ato expiatório de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. E que os homens só morrem uma vez, vindo depois disto o juízo. Está em Hebreus 9, verso 27. Não há várias mortes e vários nascimentos, como querem os noverinos e kardecistas. Além de Hebreus 9, 27, que é um checkmate na reencarnação, temos a palavra de Jesus ao ladrão na cruz. Ele disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, conforme Lucas 23, verso 43. Pela doutrina da reencarnação, aquele ladrão iria sofrer inúmeras reencarnações até se tornar um espírito puro, mas pelo arrependimento, pela graça de Deus e pela fé que ele demonstrou, ele foi ali mesmo justificado. Por isso, meus amados, a reencarnação não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Jesus ensinou ressurreição, que é a volta do Espírito, o reencontro do Espírito com o corpo. O que aconteceu com Jesus e o que vai acontecer com todos aqueles que têm Jesus como Senhor. A doutrina da reencarnação anula, primeiro, a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Segundo, anula o perdão que é oferecido por Deus aos que se arrependem. Por quê? Porque com Jesus ou sem Jesus, com perdão ou sem perdão, os espíritos continuarão a experimentar novas encarnações, a sofrer novas vidas corpóreas, a expungir as suas faltas e alcançarão a perfeição de qualquer maneira, com Cristo ou sem Cristo, com arrependimento ou sem arrependimento, com perdão divino ou sem perdão divino. Então, é uma doutrina que não tem qualquer amparo no cristianismo. É uma doutrina de autossalvação, salvação pelas obras, pelo esforço próprio. E ainda mais, os adeptos da reencarnação, os que acreditam nessa doutrina, certamente defendem que é uma lei natural que Deus criou, e assim os espíritos naturalmente são impulsionados a participarem de uma nova vida para que possam se aperfeiçoar. Porque se ele disser que Deus, alguma etapa do processo, Deus atua, então Deus é um Deus pessoal. E eles dizem que Deus não é um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que pensa, um Deus que perdoa, um Deus que responde. Por isso, fique aqui a nossa refutação a essa doutrina antibíblica. Meus amados, o movimento Nova Era é assunto que não acaba mais. É o tipo de estudo que quanto mais você estuda, mais tem para estudar, mais tem para falar. Religião universal. Eles dizem que todos os caminhos são corretos e levam à verdade, como muitos caminhos que levam ao cume de uma montanha. Com base nesse errôneo princípio, o movimento acolhe na sua malha todo tipo de heresia e práticas ocultistas, mas nós sabemos que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que o caminho que ao homem parece perfeito conduz à morte. Provérbios 14, verso 12. Sobre transformação pessoal, eles dizem que o homem precisa mudar seu modo de pensar a fim de obter uma consciência cósmica ou cosmovisão.
mas a Bíblia fala de uma regeneração pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A regeneração dá-se somente mediante uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Outro ponto, ufologia, extraterrestres. Os extraterrestres, na visão do movimento, são seres mais evoluídos. Os que não se submeterem ao padrão do movimento Nova Era serão retirados da terra por um enorme disco voador. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada na segunda vinda de Cristo e com ele se encontrará nos ares. Está em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Diz também que a morada final dos crentes é no céu, não é em outros planetas. Abre aspas, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fecha aspas, assim falou Jesus, está no Evangelho segundo São João 14, verso 3. Até hoje, os ufólogos não conseguiram provar a existência de discos voadores, nem de vida em outros planetas. Pelo menos um parafuso de um disco voador serviria como prova, mas nada existe para que possamos dar crédito. Antes de apresentarmos os símbolos da nova era, vamos tecer mais algumas considerações sobre as suas doutrinas e os seus meios de influência. Os meios de influência da nova era são múltiplos. O movimento é o mais avançado plano de Satanás para levar almas para o inferno. Ele jogou nesse sistema todas as suas fichas para envolver os meios de comunicação, as áreas do pensamento humano, envolver crianças, jovens, homens e mulheres de qualquer idade, políticos, empresários, intelectuais, artistas. O diabo continua repetindo o que ele disse a Eva no Éden: desobedeça. Se obedeceres ao meu plano, serás igual a Deus. Vamos ver então. Fantasia e bruxaria. Uma onda de fantasia invadiu o mundo nos últimos 15 anos, através de filmes, revistas, vídeos, jogos, livros, brinquedos, todos trazendo mensagens ocultistas, tais como o poder da mente, os mestres iluminados, cinturões mágicos, levitação de objetos, clarividência, comunicação com os espíritos, feitiços mágicos, espadas e amuletos mágicos, viagens a outros mundos, etc. Uma enorme quantidade de produtos está no mercado esotérico, influenciando as pessoas, tais como cartas de tarô, incensos, pirâmides, estatuetas, encantamentos, ervas medicinais, vitaminas esotéricas e uma parafernália de inutilidades. Filmes. Como parte desse plano, surgiram os filmes de ficção científica, tais como o ET, a história de um extraterrestre que esteve entre nós, confirmando a mensagem do Espiritismo de que há vida em outros planetas. O Star Wars, Guerra nas Estrelas, de George Lucas, onde a força é um campo de energia gerado por coisas vivas. A Última Tentação de Cristo, também um filme publicado em 1955, que apresentou um Cristo fictício, atormentado por desejos carnais.